o Espírito Santo te envolvendo. Então isso é o repouso no Espírito. O apóstolo João apoiou-se no peito de Jesus. Um dos discípulos a quem Jesus amava estava à mesa reclinado ao peito de Jesus. Essa passagem está lá em João 13:23. Neste caso verificamos que o corpo de João descansou sobre o corpo de Jesus. Todos nós conhecemos aquela passagem, a qual, João vai ali e encosta no peito de Jesus. Já imaginou você deitadinho assim, encostado, cabecinha assim no peito de Jesus, ouvindo o coração de Jesus, aquele calor de Jesus? É isso que é descansar no colo de Jesus. E quando surgiu? Faz parte da tradição cristã, Então não é agora que a renovação carismática que trouxe 47 anos que existe o dom do repouso. Não, faz parte da tradição cristã da nossa igreja, desde os primórdios, Da mesma pessoa do Espírito Santo, num período, a pessoa do Espírito Santo ela ficou meio que esquecida, Só fazia referência ali nos sacramentos. E também assim, esse dom também deve ter se perdido, Juntamente com o momento no qual houve o esfriamento, que o Espírito Santo não era mais amado como em Pentecoste, talvez esse também foi um dos dons que ficou esquecido. Então, não surgiu agora uma renovação carismática, mas explodiu com o movimento de renovação carismática. De forma extraordinária, trata-se certamente de uma experiência polêmica no contexto eclesial, mas não devemos ter medo em aprofundá-lo e nem controlar o Espírito Santo. Então ainda há muitos questionamentos. Esse livro aqui, quem escreve aqui na capa é um bispo, Dom Alberto Cadeiro. Esse bispo ele é o diretor espiritual da Renovação Carismática Católica no Brasil. Ele é bispo de Belém. Tem alguns bispos, como o Edmilson falava aqui quando nós vamos para o ENF, que é o Encontro Nacional de Formação, vários bispos, até mesmo o nosso, ora em línguas, aceita esses dons. Mas tem alguns padres, alguns bispos que não aceitam. Então, ainda há uma certa polêmica dentro do contexto eclesial. Mas também nós não podemos deixar que o Espírito Santo seja apagado por isso. Não podemos. É mesmo os dons carismáticos. Tem padre que não é favorável. Por exemplo, dom de língua, tem padres que não são favoráveis, que acham que aquilo não é um dom, não é uma oração. Então existe uma certa polêmica? Existe, mas hoje já bem menos. Como e quando acontece o repouso no Espírito Santo? No momento de profunda oração, é uma forma de Deus expressar o seu amor, vindo ao nosso encontro, e ao recebermos o batismo do Espírito, vem juntamente o repouso do Espírito Santo. Então é num momento profundo de oração, onde nós pedimos a presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele precisa estar presente, porque ele é o autor, e aí juntamente com o batismo do Espírito Santo vem o repouso no Espírito. A pessoa ela fica em um estado assim que não consegue resistir às forças do seu corpo e desfalece, e aí recebe o repouso do Espírito Santo. Algumas experiências no decorrer da história da igreja, dentro dos carismas espirituais que Paulo enumera no final de sua carta aos Coríntios, o repouso no Espírito não se escreve, mas está entre as experiências espirituais especiais que são autênticos dons do Espírito, ações gratuitas divinas, como eu disse para vocês não vão achar lá em 1 Coríntios 12, dom do repouso no Espírito Santo, mas como ações autênticas dos dons do Espírito Santo e que é de graça para cada um de nós. O repouso no Espírito Santo espontâneo acontece na vida das pessoas de profunda oração, como nos conta os relatos dos santos, Santa Teresa d'Ávila, Santa Gema Galgani e Santa Faustina e outros. Mas também pode acontecer com cada um de nós. Você, no momento de oração
seu pai e sua mãe ou seu marido não é da renovação, você tranca o quarto. Tranca o quarto. Porque senão ele vai chamar o SAMU. Vai chamar o SAMU, está morrendo, morreu, né? Então, mas no momento de oração, a Kate já aconteceu isso com ela, né? De estar em um momento profundo de oração e simplesmente não aguentar a presença do Espírito Santo e desfalecer, repousar, né? Tem alguns que também costumam dizer que fazem essa experiência quando está rezando o terço, né? Diz que chega em sua casa, senta na sua cama, né? E começa a rezar o terço, né? Vocês sabem que o terço é uma arma forte, né? Contra o inimigo de Deus, né? Nossa Senhora, que esmaga a cabeça da serpente, né? Mas o terço dá um sono, dá ou não dá? Por que esmaga a cabeça da serpente? Então tem aí uns carismáticos que começam a rezar sentado na beira da cama. Ave Maria, cheia de graça. Aí diz que dá um repouso nele. Isso não é repouso. Não. Isso é sono que a pessoa pegou e dormiu, né? E deixou o tercinho cair do lado, né? Tem pessoas aí da fala que os anjos continuam rezando. Continua não. Sei que tem que continuar. Então precisa tomar muito cuidado com isso, tá? Precisa estar em oração, mas uma oração profunda que você percebe que o seu corpo não está com sono, mas sim algo que veio de Deus. Isso é um repouso também. Então aconteceu com os santos e acontece até os dias de hoje também, em momentos de oração. Você pode repousar caindo ou não. Às vezes não chega a cair. Palavra do Papa Francisco, né? É bem recente. O Papa Francisco vai falar um pouco sobre os dons carismáticos para nós. Ele vai nos dizer assim: outro aspecto da comunhão nas coisas santas é a comunhão dos carismas. O Papa disse que o carisma é um presente dado pelo Espírito Santo, mas não para ficar escondido, e sim para ser comunicado ao outro, sendo utilizado em favor do povo de Deus. Os carismas são graças particulares dadas para fazer bem a todos. São atitudes que nascem da consciência e experiência de determinadas pessoas que são chamadas a colocá-las a serviço da comunidade. Então, o nosso Papa Francisco vem falar para mim e para você que o carisma é importante e nós precisamos vivenciá-lo. É um presente dado por Deus para cada um de nós e nós precisamos acolher os carismas para nós e para o bem da comunidade. É de graça, gente. Todos esses dons que foram falados até agora para vocês, Deus nos dá. Deus nos dá a cada um de nós. Basta que nós desejamos e queremos aceitar esses dons que Deus nos dá. Na Bíblia existe algo escrito sobre o repouso do Espírito Santo? Uma pergunta. Não existe essa expressão na Bíblia, mas podemos ver relatos que remetem a esse fenômeno. Não é necessário que esteja na palavra o mesmo termo. Por exemplo, a palavra Assunção não está na Bíblia, mas foi definido o dogma da Assunção de Maria. Da mesma forma que a igreja definiu o dogma de Nossa Senhora, a Assunção de Nossa Senhora, também não é necessário que esteja também lá não tem a Assunção de Maria na Bíblia. Então é um dogma da igreja. Também assim o repouso do Espírito Santo pode ser considerado como um dogma da igreja. Como interpretar essa experiência do repouso do Espírito? Uma luz vinda da palavra de Deus, né? Aqui vai nos dizer algumas passagens que nos remetem à palavra repouso do Espírito Santo. Não assim claramente, mas ela nos remete. E uma delas é o revidar de Deus com Saulo, né? Era o meio-dia, o rei, eu estava a caminho quando uma luz do céu, mais fulgurante que o sol, brilhou em torno de mim e dos meus companheiros. Caímos todos nós por terra, e ouvi uma voz que me dizia em línguas hebraicas: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisas te é recalcitrar como o avião. Aqui essa passagem é aquela passagem lá de Atos dos Apóstolos 9, onde Jesus tem um encontro com Saulo, né? E faz essa
essa pergunta para Saulo: por que me persegue? Né? E no momento que ele tem esse encontro, ele não resiste à presença de Jesus e cai por terra. Então, os remédios repousam no Espírito Santo. Esse cair por terra, ele se desfaleceu com a presença de Jesus. Ele não resistiu à presença de Jesus ao momento que teve aquele encontro pessoal com Jesus e caiu por terra. Então, nos remete a esse revidar de Deus com Saulo. Em outra passagem, Abraão, o amor e o temor, né? Está lá em Gênesis 15, do 15, 12. Vai nos dizer assim: e eis que ao pôr do sol veio um profundo sono a Abraão, ao mesmo tempo que assaltou um grande pavor, uma espessa escuridão. Então aqui nos remete a um profundo sono, né? Ao temor que Abraão teve por Deus, né? E ele teve esse profundo sono. Não morreu, mas ele teve um profundo sono na presença de Deus. Uma outra passagem que nos fala é em João, 18, 4, 6, a força de Deus. Como Jesus soubesse tudo o que havia de lhe acontecer, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam: a Jesus de Nazaré. Sou eu, disse-lhes. Também Judas, o traidor, estava com eles. Quando lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. No momento ali que Jesus foi traído e foi se entregar, os soldados não resistiram à presença de Jesus e caíram por terra. Então, algo nos remete ao repouso no Espírito. Não está lá claramente repouso no Espírito, mas passagem que nos remete a esse fato. Não só essa, mas também tem outras, né? O momento no qual Jesus tira a costela, né, de Adão, como um cirurgião. Então o Senhor Deus mandou ao homem um profundo sono, e enquanto ele dormia, tomou-lhe uma costela e fechou com carne o seu lugar. Então Deus mandou ao homem um profundo sono para tirar uma costela. Houve ali um repouso no Espírito Santo. Se não cair no repouso do Espírito e está com o demônio, talvez a pessoa que ainda não repousou, ela pode estar perguntando assim: será que eu estou endemoniado? Ou será que eu sou muito pecador ou pecador? Porque tem os questionamentos, né? As pessoas começam a olhar as outras pessoas a repousarem, né? E sente o desejo, né? Por que fulano repousa e eu não, né? Será que a coisa está feia mesmo que não consigo repousar? A pessoa começa a pensar isso, né? Mas, gente, não é isso. Não é isso. O Espírito Santo se manifesta de variados modos, de acordo com a necessidade, para o bem da comunidade, da igreja. Ou seja, a uma é dado os dons das línguas, a outro o dom da cura, e etc. Talvez naquele momento ainda você não recebeu esse dom do repouso. E esse dom é dado para você que acolhe, né? E recebe, e também é dado às pessoas que busquem uma comunhão com Jesus, com o Espírito Santo, que ele tem uma facilidade de impor as mãos sobre as pessoas e rezar pelas pessoas, e as pessoas receberem esse dom, né? O Padre Antonello mesmo é um. O Padre Antonello, ele já esteve aqui em Londrina várias vezes. Muitas vezes ele está conversando com as pessoas, assim, falando de alguma coisa, as pessoas repousam. Do lado dele, está falando com ele depois, né? E ele disse que ele descobriu que ele tinha esse dom na sacristia, quando ele confessava às pessoas, e as pessoas vinham lá confessar os seus pecados, né? E ele levantava a mãozinha dele e as pessoas repousavam lá no confessionário e ficava lá, às vezes meia hora, uma hora, ele saía, ia fazer as outras coisas, voltava e a pessoa estava ainda no repouso do Espírito Santo. E o homem assim tem uma unção, uma autoridade, gente, para orar pelas pessoas, que não assim, ele teve alguns anos atrás no Moringão. Quem teve a oportunidade de estar no Moringão enquanto o Padre Antonello está aí com 7, 8 anos atrás? É mais sério. Ele faz assim, as pessoas repousam. E não é uma pessoa só não, é várias pessoas. Tipo do jeito que estamos aqui com essas cadeiras confortáveis, né? Essa cadeira é bem confortável, né? Se vocês levantarem, que o Padre Antonello soprasse, só vai ver
se preocupe se de repente você ainda não recebeu, mas haverá um momento que você vai receber esse dom, né? Por que as pessoas caem no chão? Também é um questionamento. Por que cair no chão, né? E vai nos dizer assim: com o passar do tempo, vamos criando barreiras, vamos criando defesas, e muitas vezes nossos pais vão nos dizendo que não podemos confiar nos outros, e por isso muitas pessoas vão se fechando, colocando sempre em posição de defesa. Com o repouso do Espírito, Jesus age nessa barreira de defesa em relação aos outros e inclusive de Deus. Assim fica mais fácil o Senhor me curar e libertar, porque não existe mais resistência. Por isso que nós caímos no chão, por causa das nossas resistências, né? Nós vamos criando um monte de barreiras, né? E tem aquela resistência de deixar se envolver pelo Espírito Santo, né? Fora aqueles que têm medo de se machucar, né? Será que vai machucar se eu repousar no Espírito Santo? Vou cair aqui, vai machucar? Então nós começamos a criar barreiras, né? Então por isso que nos é levado a cair no chão para recebermos o repouso do Espírito Santo. Isso não quer dizer que sentado ou até mesmo em pé você não receba. Se você um dia estiver rezando para alguém, a pessoa está sentadinha, bonitinha, de repente o pescoço dela para cima, pode ter certeza que vai receber o repouso do Espírito Santo. E aí você não precisa mais ficar rezando por ela, porque ela já está no repouso, né? E às vezes em pé também, a pessoa está em pé ali, mas a pessoa tem um monte de barreiras, e aí ela tem medo de cair, vai bater a cabeça, isso, aquilo, outro, e ela repousa em pé. Assim, o coordenador lá do JC é assim, ele repousa em pé. Você reza, não, fica em pé, firme, forte, né? Mas você vê que ele está em repouso, né? Então, cair no chão, a maioria das pessoas cai, mas isso não quer dizer que está no repouso. O que acontece no repouso do Espírito Santo? Jesus atua profundamente durante o repouso, pois ele conhece o nosso coração. Ele sabe se deve agir como uma cura física ou emocional. Por isso devemos sempre nos abandonar em Jesus. Quem reza pela pessoa não deve ter pressa, mas deve ajudar a pessoa a se abandonar sempre mais em Jesus. Então, o que acontece no repouso? Quando nós estamos no repouso do Espírito Santo, é uma grande graça, e você não pode perder. Sabe por quê? Quando você está no repouso, é você com Jesus, é você com Deus, e Deus está operando ali em você curas físicas, curas psíquicas, curas emocionais, é Deus curando. É por isso que nós nos desfalecemos, porque às vezes nós não temos resistência física para aguentar a mão de Deus. E aí nós precisamos entrar nesse repouso para que Deus possa vir e nos curar, nos libertar, nos purificar de várias coisas, né? E quem reza, você futuramente vai começar a rezar pelas pessoas, não pode ter pressa, né? Precisa estar ali rezando por essa pessoa, mas com tranquilidade, pedindo o batismo do Espírito Santo, e após o batismo o repouso vai acontecer, né? E também serve de orientação, e se isso aconteceu com você, que Deus perdoa essa pessoa que fez isso com você, não podemos rezar e pedir o batismo do Espírito Santo e fazer assim com a pessoa, empurrando a pessoa. Olha lá, tem pessoas que já conhecem, coitado, quase quebrou o pescoço do irmão. Não pode, gente, não pode. O repouso, ele é espontâneo. A gente empurra, se empurrar, você fala, não pode empurrar, o pai não quer falta de educação, mas dá vontade, né? Dá vontade, porque não pode empurrar. O Espírito Santo, ele é espontâneo. A pessoa pode tocar a mão? Pode. Na cabeça não, mas não empurra, porque se empurrar vai ficar feio para você. E aí talvez aquela pessoa vai ter um trauma na vida dela, que nunca mais ela quer receber essa oração. Então se isso aconteceu, está desfeito agora, Jesus cura o coração dessa pessoa, ela não recebeu esse empurrão, para que você não tenha traumas, porque realmente tem algumas pessoas que empurram,
né? Mesmo a gente formando, falando, infelizmente tem uns benditos que vai lá e empurra as pessoas, né? E aí, muitas vezes um padre, alguém que tem uma situação dessa, que tem razão de até criticar a gente, porque viu que é uma situação que ela está sendo induzida àquilo, né? Isso precisa ser espontâneo. É o Espírito Santo que manifesta poderosamente sobre. Jesus cura fisicamente uma pessoa no repouso? Sim, não só física, né, mas como psíquica, emocional e espiritual. E outra graça é que sempre a pessoa sai do repouso, experimenta um bem-estar muito grande, né? Além das curas, nós sentimos um bem-estar. Nossa, sabe aquela leveza da alma? E vontade de ficar aqui pelo menos uns 2 dias, 3 dias. Ô Senhor, me leva daqui para o céu, sabe? Eu já quer morrer, já quer para o céu direto. Isso é uma leveza tão grande que você fala assim: não, gente, eu quero ficar nesse estado o tempo todo. Chega de pagar conta final de mês, chega disso, chega daquilo. Me leva logo, Senhor. É um desejo no coração da gente, porque é uma paz espiritual tão grande que a gente não quer sair, né? Quer ficar ali, no colinho de Jesus, como João lá deitado no peito de Jesus, né? É isso, esse é o desejo, essa leveza, esse bem-estar que nós sentimos, além das curas que o Senhor realiza em nós. É uma advertência. Após o repouso, não precisa continuar orando e nem se a pessoa estivesse possuída pelo demônio. Usar o pronto segmento dos espíritos, né? Não foi falado, mas amanhã vai falar sobre esse dom para vocês, né? Então isso é uma advertência. Mas depois que vocês já estão formados, servos, preparados para impor a mão, vai para o encontro e tal, aí você vai rezar para a pessoa repousou, não precisa mais ficar perto dela. Pode deixar a pessoa ali, porque agora é ela com Jesus. É ela com Jesus. Você não precisa ficar ali, tem gente que tira lá, parece que a pessoa vem demoniada. Não precisa. Sai, cabeça. Tem algumas situações que as pessoas entram no repouso do Espírito Santo e elas começam a se mexer, tá? Elas começam a se mexer, tá? Aí é uma situação especial, tá, gente? Porque muitas dessas curas que nós recebemos, elas vêm até do ventre materno, desde da barriga da sua mãe. E muitas vezes houve uma rejeição, né, por parte da mãe, por alguma situação, e a mãe pensou até em abortar, e tudo que a mãe sente, ela passa para a criança, né? E de repente, Deus quer curar isso de você, quer curar esse trauma existente dentro de você. E aí muitas vezes você se mexe, mas ao se mexer em querer sair do ventre materno, é o desejo de sair, da minha vida, né? E às vezes se mexe. Aí numa situação assim, geralmente um servo com mais experiência tal, vai lá e controla aquela situação, né? Se você não tem muito conhecimento, você não vai mexer com aquilo que você não tem conhecimento. Tá certo que existem situações aí que precisa de oração de cura e libertação, mas aí é outro detalhe. Mas geralmente, a maioria das vezes a pessoa repousa e fica ali tranquila. Ela pode até dar uma remexidinha, mas pouco. Chorar faz parte, né? A alegria faz parte. Então, é uma advertência que nos dá para não ficar. Repousou, serve, repousou, pode passar para outro e deixa que Deus resolva, né? Passa para frente. Aqui, inclusive eu trouxe um vídeo para vocês, né? Mas antes eu quero contar uma história. Eu pedi licença com o nosso amigo Admilson aqui, porque quando nós vamos rezar pelas pessoas, nós precisamos ter um cuidado muito grande, né? E ele contou para nós, né? Uma vez ele falando, nós viajando aí para uma missão, ele falou para nós, né? O cuidado que tem quando vai orar por uma pessoa. Eu tenho assim a necessidade de fechar os olhos, mas eu não posso ficar o tempo todo com os olhos fechados, que nem nós vamos rezar por uma pessoa pelo repouso do Espírito. Você está rezando, duas pessoas rezando, né? Às vezes você não está tocando na pessoa, mas a pessoa já está no repouso lá, já faz 15 minutos, você está com a mãozinha levantada, assim, e a pessoa já está no chão. Então por isso nós precisamos estar com o olho aberto, entendeu? Você pode até fechar, mas não fechar não aberto, para ver se a pessoa está ali, né? E ele disse que ele foram rezar com uma pessoa, né? Ele e uma outra pessoa do grupo dele lá, e os dois com o olho fechado, mas rezando, a moça estava na cadeira sentada,
saiu, foi embora, né? Aí ficou